Bom dia, mulheres comprometidas! Bom dia a todos na paz do Senhor. Eu sou Rosana Pimentel e convido você para juntos meditarmos em mais um capítulo do livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Pois bem, chegamos ao 25º dia da nossa jornada e já quero que você anote aí o tema de hoje da nossa reflexão. Vamos lá? Tema de hoje: transformado pela provação. Gostou do tema? Então, vou iniciar fazendo a seguinte pergunta para você. Você acredita que existe um propósito por trás de cada provação? Por trás de cada problema? Existe alguma provação na sua vida que tem te levado a um crescimento espiritual, ao amadurecimento da sua fé? Então, veja as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 17, que diz: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha a profundidade desse versículo, das palavras do apóstolo Paulo, que me leva a crer que por trás de cada provação, cada luta, cada problema, existe ali um propósito em nossa vida e que o fogo das provações produz em nós um peso de glória, produz em nós o ouro da santidade. Veja, Deus usa as circunstâncias difíceis para desenvolver o nosso caráter. Deus se utiliza das circunstâncias para nos tornar semelhante a Jesus. Provavelmente você se defronte com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Veja que Jesus nos alertou dizendo que neste mundo teríamos muitas aflições e ninguém está imune à dor, ninguém está imune ao sofrimento, não é mesmo? Porque a vida não é um parque de diversão, um piquenique ou uma colônia de férias, não. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, já tem outro aguardando a vez, não é? Então, nem todos os problemas são grandes, mas todos eles são muito importantes para o processo de crescimento que Deus tem para você. Olha só o conselho do apóstolo Pedro para nós, que está no livro de 1 Pedro 4,12. Olha o que Pedro diz: queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isso não é coisa estranha e nem fora do comum que vai acontecer. Olha que o apóstolo Pedro nos assegura, né, de que os problemas existem e que são normais, né? Então veja, Deus utiliza os problemas para trazê-lo para perto dele. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então vejam que nós costumamos orar, clamar, falar com Deus de forma bem mais profunda quando estamos vivendo momentos difíceis, dias sombrios, quando o coração está apertado, você se sente abandonado, sem nenhuma opção, a dor é intensa e é naquele dia que você busca a Deus de uma forma mais profunda, né? Que você faz orações que não são superficiais. É naquele dia de luta e provação que as suas orações costumam ser mais autênticas, mais honestas e até mais sinceras com Deus. Veja, no sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter mantido José fora da prisão, não é? Deus poderia ter mantido Daniel fora da cova dos leões, não é? Ele podia ter evitado que Jeremias fosse lançado num poço de lama. Ele podia ter impedido os 3 naufrágios de Paulo. Ele podia ter evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, não é? Mas olha só, Deus não o fez.
Ele deixou que esses problemas ocorressem e, em decorrência deles, cada um desses homens de Deus foi trazido para mais perto de Deus. Então, os problemas nos forçam a olhar para Deus, a depender mais de Deus em vez de confiar em nós mesmos. Olha só o que Paulo testificou desse benefício. Em 2 Coríntios 1:9, Paulo diz o seguinte: sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que pode salvar e é capaz de levantar mortos. Olha as palavras profundas do apóstolo Paulo. Então, independentemente da causa, nenhum de seus problemas poderia acontecer sem a permissão de Deus. Tudo o que ocorre a um filho de Deus é filtrado por ele e ele pretende usar tudo isso para o bem de seus filhos, mesmo que Satanás ou outros tensionem usar para o mal, mas Deus sempre usa as provações para o nosso bem. Então Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece, os pequenos incidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para a sua vida. E olha só que todos os dias da sua vida, meu amigo, já foram escritos no calendário de Deus antes mesmo que você nascesse. Tudo o que acontece com você tem um significado espiritual. Olha o que Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. Quando a Bíblia fala para o bem, essa expressão não quer dizer que tudo nessa vida sejam boas, que tudo que vai acontecer em nossa vida serão coisas boas. Não. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal, é cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. E eu lembro bem da genealogia oficial de Jesus Cristo. Na genealogia de Jesus existem 4 mulheres listadas: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Lembra de Tamar? Ela seduziu o sogro para engravidar. Lembra de Raabe? Era uma prostituta. Lembra de Ruth? Que nem mesmo era judia e ela infringiu a lei casando com um judeu. Lembra de Batseba? Cometeu adultério com Davi e assim acabou causando o assassinato do próprio marido. Então vejam, não são exatamente reputações excelentes, não, mas Deus fez que o bem resultasse do mal. E Jesus veio através dessa linhagem, da linhagem dessas mulheres. Então, o propósito de Deus, amigos, é bem maior do que os nossos problemas, do que os nossos sofrimentos e até mesmo do que os nossos pecados. Vejam, a Bíblia compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. O apóstolo Pedro disse em suas palavras que as dificuldades que vêm para nós é para provar a nossa fé. E essa pureza de fé vale mais do que o ouro. Que coisa maravilhosa, não é? Lembre-se de que o plano de Deus para a sua vida é muito bom e Ele sabe o que é melhor para você e sempre, sempre Ele visa apenas o seu bem. Olha o que Deus disse a Jeremias: que os planos que eu tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, mas são planos de futuro, planos de dar-lhes esperança e um futuro de glória. Que coisa linda, não é? Então, é muito importante que você se mantenha concentrado no plano de Deus. Não é concentrar no seu problema ou no seu sofrimento, mas se concentre nos planos de Deus para a sua vida. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz. E nós, como filhos de Deus, somos exortados a seguir o exemplo de Cristo, mantendo o olhar firme em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o mundo, com certeza ficará aflito. Se você olhar para si mesmo,
ficará deprimido, mas se você olhar para Cristo, você ficará descansado. Lembre-se que o sofrimento é temporário, mas a sua recompensa será eterna. E eu lembro do apóstolo Paulo que suportou tantas adversidades, não é? E olha o que Paulo escreveu: as nossas dificuldades são pequenas e não durarão para sempre, e essas dificuldades ainda produzirão para nós uma glória imensurável que durará para sempre. Meu amigo, nós precisamos nos alegrar no Senhor, em saber que Deus está passando pelas provações junto conosco. Não servimos a um Deus distante, desligado, que se distancia de nós. Não, nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus que entra em nossas provações, que entra no sofrimento. Jesus fez isso ao encarnar e hoje é o seu Espírito que faz isso em nós. Então ele jamais nos deixará sozinho. Não desista diante das lutas, seja paciente, seja persistente. A Bíblia diz que os problemas vêm para testar a nossa fé e gerar em nós a perseverança. Então, se você estiver enfrentando problemas neste exato momento, fale com Deus. Não pergunte para Deus: por que, Senhor, estou passando essa prova? Por que este problema na minha vida? Não. Em vez disso, pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda diante dessa provação, diante desse sofrimento? Então, confie em Deus e siga fazendo a sua vontade. Persevere até o fim, creia e não desista. Fica para sua reflexão o tema de hoje. E olha que o tema de hoje é forte. Anote aí, é o tema da nossa reflexão. Existe um propósito por trás de cada problema. E agora você vai anotar um versículo para memorizar que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E para encerrar, quero deixar uma pergunta para a sua meditação. Anote aí. Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento e amadurecimento da minha fé? Então, anotou? Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, sua família e até a próxima!